Eu quero que você lembre da última vez em que conseguiu alguma coisa que queria muito. Um emprego novo, o carro, a mudança de cidade, o relacionamento, aquela compra que você adiou por meses. Lembra da sensação, a euforia, o alívio, a impressão de que agora sim a vida ia engrenar. Agora responde com honestidade. Quanto tempo durou? Uma semana? 3 dias? Algumas horas? Em algum momento, quase sem você perceber, a alegria evaporou. A conquista virou paisagem. E dentro de você a mesma inquietação de antes acordou de novo, apontando para a próxima coisa. Quando eu tiver aquilo, aí sim. E você foi. E conseguiu. E a história se repetiu. De novo. E de novo. Se essa cena te soa familiar, presta atenção, porque este vídeo é sobre você. Existe um homem que olhou para esse ciclo há 200 anos e teve a coragem de dizer o que ninguém queria ouvir. Ele não prometeu abundância. Não vendeu fórmula de felicidade. Não pediu para você vibrar na frequência certa. Ele disse o contrário de tudo o que te dizem hoje, que a infelicidade não é um acidente no caminho da sua vida. É o funcionamento normal dela. Que o sofrimento não é a exceção que aparece quando algo dá errado. É a regra. E que, justamente por isso, existe um jeito mais inteligente de viver. Um jeito que quase ninguém tenta, porque exige abrir mão da mentira mais confortável do mundo moderno. O nome dele é Arthur Schopenhauer. Chamaram ele de príncipe do pessimismo, de mensageiro da miséria, de filósofo do mau humor. E, no entanto, as ideias desse homem influenciaram Freud, Nietzsche, Einstein, Wittgenstein. Gente que mudou a forma como a humanidade entende a mente, a moral e o próprio universo foi beber na fonte desse alemão ranzinza que morava sozinho com um poodle. Por quê? Porque por trás do rótulo de pessimista existe uma das inteligências mais afiadas que já pensaram sobre a dor humana. E porque, ao contrário dos vendedores de otimismo, Schopenhauer entrega uma coisa que funciona: um manual de redução de sofrimento. Não um mapa do tesouro, um mapa dos abismos, para você parar de cair neles. A frase que resume tudo é essa: o modo mais seguro de não ser muito infeliz é não esperar ser muito feliz. Lê de novo, devagar. Numa cultura que grita que você pode tudo, que merece tudo, que precisa manifestar grandeza e viver no alto o tempo inteiro, essa frase parece derrotismo. Mas olha com atenção e você vê outra coisa. Você vê engenharia. Schopenhauer entendeu que o tamanho da sua dor não é determinado pelo que acontece com você. É determinado pela distância entre o que acontece e o que você esperava que acontecesse. A queda dói na proporção da altura em que você estava pendurado. Quem espera o paraíso transforma qualquer terça-feira comum em fracasso. Quem entende o terreno de verdade atravessa a mesma terça-feira em paz e recebe os dias bons como presente, não como obrigação atrasada. E aqui está o que quase ninguém percebe. Isso não é desistir da vida. É parar de brigar com ela por não entregar o que ela nunca prometeu. O otimismo compulsório que te empurram todos os dias tem um custo altíssimo, e você paga ele em silêncio. A sensação constante de que a sua vida está devendo, de que todo mundo conseguiu e você não, de que existe uma festa acontecendo em algum lugar e você perdeu o convite. Schopenhauer desmonta isso na raiz. Não existe festa. Existe um mundo difícil, movido por uma força cega que ele passou a vida inteira estudando. E existem mentes que aprenderam a navegar esse mundo sem se afogar. A diferença entre elas e o resto não é sorte, é lucidez. Neste vídeo, eu vou te levar pelas 7 lições centrais da filosofia de Schopenhauer, organizadas como um caminho. Você vai entender o que é essa força invisível que ele chamou de vontade, e por que você faz coisas que nem você entende. Vai descobrir por que a felicidade que você persegue é negativa por natureza, e por que isso muda completamente a estratégia do jogo. Vai ver por que o tédio é um inimigo tão perigoso quanto a dor, porque a multidão cansa uma mente que pensa, e porque a solidão que te ensinaram a temer pode ser o único lugar onde você existe de verdade. E no fim, vai conhecer as 2 tréguas que Schopenhauer encontrou nesse campo de batalha. Uma temporária, que se chama arte, e uma permanente, que se chama compaixão. Antes de continuar, uma coisa precisa ficar clara.
Este não é um vídeo para te deixar triste. É o oposto. Existe um alívio estranho e profundo em ouvir a verdade depois de anos ouvindo propaganda. É como largar um peso que você nem sabia que estava carregando. Quando você para de exigir da vida uma euforia permanente que ela não tem como entregar, o que sobra não é vazio. É espaço. Espaço para apreciar o que existe, em vez de sofrer pelo que falta. Schopenhauer não escreveu para te consolar. Escreveu para te acordar. E talvez seja exatamente disso que você precisa. Não de mais uma promessa, mas de uma explicação. Porque quando você entende a mecânica da própria dor, ela perde o poder de te governar. Fica comigo até o final, porque a última lição é a que amarra todas as outras, e ela diz respeito ao único tipo de liberdade que nenhuma circunstância pode confiscar. A de uma mente que enxerga o jogo inteiro e escolhe, com calma, como vai jogar. Para entender Schopenhauer, você precisa conhecer a ideia que sustenta tudo o que ele escreveu. Ele deu a ela o nome de vontade. E não é a vontade no sentido comum, aquela de querer um copo de água ou de decidir acordar cedo. É algo muito maior e muito mais incômodo. A vontade, para Schopenhauer, é uma força cega que atravessa tudo o que existe. É ela que faz a semente rasgar o asfalto para virar árvore, que faz o animal caçar, fugir e se reproduzir, e que faz você desejar, ambicionar, invejar, buscar, sem nunca se dar por satisfeita. O mundo que você vê, dizia ele, é só a superfície. Por baixo de cada coisa viva existe esse motor rodando sem parar, sem plano, sem direção, sem se importar com a sua felicidade. E aqui vem a parte que incomoda. Você não está no controle desse motor. Você é ele. Schopenhauer resumiu isso numa das frases mais desconfortáveis da história da filosofia. O homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. Para no que você está fazendo e pensa nisso. Você escolhe as suas ações, mas não escolhe os seus desejos. Você não decidiu sentir atração por quem sente. Não decidiu ter inveja daquele colega, nem medo do que os outros pensam, nem aquela fome de reconhecimento que te move há anos. Esses desejos simplesmente aparecem, vindos de um lugar que a sua consciência não alcança, e depois a sua mente inventa justificativas racionais para decisões que já estavam tomadas. Um século antes de Freud desenhar o inconsciente, Schopenhauer já tinha descrito a cena inteira. A razão não é a rainha da sua vida. É a assessora de imprensa de uma força que ela não comanda. Imagina um nadador dentro de um rio de correnteza forte. Ele pode nadar, escolher o ângulo dos braços, decidir para onde aponta. Mas quem dita a direção geral é a correnteza. O nadador ingênuo gasta a vida inteira brigando contra ela de frente e se afoga exausto. O nadador lúcido faz outra coisa. Estuda a correnteza. Aprende onde ela acelera, onde ela afunda, onde ela abranda. E usa a força dela a seu favor, atravessando na diagonal. É exatamente isso que Schopenhauer propõe com a vontade. Você não vai vencê-la no braço. Quem tenta mudar a vida inteira na base da força bruta, dieta radical, rotina militar da noite pro dia, promessa de ano novo, descobre rápido como a correnteza cobra. Vem a recaída, o exagero, a compulsão, a desistência. Não porque você é fraco, porque você declarou guerra a algo que é mais antigo e mais forte que a sua força de vontade. O caminho real é outro. Mudanças pequenas, graduais, quase invisíveis, que não acordam a fera. Um hábito de cada vez. Uma troca de cada vez. A correnteza não percebe, e daqui a um ano você está do outro lado do rio. Entendida a vontade, a segunda lição desmonta a maior confusão da sua vida. O que é felicidade? Schopenhauer dizia que a felicidade é essencialmente negativa e nunca positiva. Calma, que isso não é um lamento. É uma descrição técnica, e talvez a mais útil que você vai ouvir este ano. Pensa na sua saúde. Você não acorda de manhã celebrando o fato de que o seu joelho não dói. O joelho saudável é invisível. Ele só aparece no dia em que dói. A paz com a sua família é invisível até a briga. O silêncio da sua rua é invisível até a obra começar. Percebe o padrão. O bem-estar não se apresenta. Só a dor se apresenta. A felicidade não é uma presença que chega.
É uma ausência que passa despercebida, a ausência de sofrimento. Isso muda toda a estratégia, porque se a felicidade fosse positiva, o jogo seria acumular mais prazer, mais conquista, mais estímulo, mais coisas. É o jogo que o mundo inteiro te ensinou a jogar. Mas se a felicidade é negativa, o jogo verdadeiro é subtrair, identificar as fontes reais do seu sofrimento e removê-las uma a uma, com paciência de artesão. E olha como isso é concreto. Você odeia o seu trabalho. A semana inteira é um deserto que você atravessa até a sexta. Aí chega o fim do mês e você faz o quê? Compra alguma coisa. Pede o delivery caro, troca de celular, garante uma dose de prazer para anestesiar a dor. Schopenhauer chamaria isso pelo nome, analgésico. O prazer não remove a fonte da dor, só abafa o sinal por algumas horas. E a fonte continua lá, cobrando juros. A jogada lúcida é usar o mesmo dinheiro, a mesma energia, para atacar a raiz. O curso que te tira desse emprego, a habilidade que abre a porta nova, a conversa difícil que você adia há 2 anos, o hábito que está corroendo a sua saúde. Não anestesia, mas cirurgia. E a terceira lição fecha esse primeiro movimento. Limita as tuas expectativas. Porque agora você já sabe de onde vem a dor. Ela nasce da distância entre o que a vida entrega e o que você esperava receber. A vontade sussurra no seu ouvido que o próximo degrau vai ser o definitivo. E o mundo moderno amplifica esse sussurro com um megafone. A vida dos outros editada na tela do seu celular. 20 segundos de destaque que escondem anos de bastidor. Você compara o seu cotidiano inteiro com o recorte perfeito de todo mundo. E a conta nunca fecha. Schopenhauer te oferece a saída mais barata e mais eficaz que existe. Espera menos. Não por resignação. Por matemática. Reduzir a expectativa não muda o que a vida te dá, mas muda completamente o que ela te tira. O mesmo dia comum que humilha quem esperava o paraíso é generoso com quem esperava uma terça-feira. E existe algo quase mágico nisso. Quem espera menos não recebe menos. Recebe a mesma vida, só que sem a mordida do desapontamento e com a surpresa ocasional dos dias que entregam mais do que prometiam. É o único investimento sem risco da existência. Você não paga nada, e o retorno é a sua paz. Agora eu preciso te contar sobre o pêndulo. Porque se você entendeu que remover a dor é o caminho, a pergunta óbvia é: e quando a dor sai, o que entra no lugar? A resposta de Schopenhauer é a parte mais genial e mais cruel do sistema inteiro. Ele dizia que a vida humana oscila entre 2 inimigos, como um pêndulo. De um lado, a dor, a falta, a necessidade, o desejo não realizado. Do outro, um inimigo que quase ninguém leva a sério e que destrói por dentro tanta gente que aparentemente venceu na vida: o tédio. Você passa anos lutando para conseguir o que falta. E no dia em que finalmente consegue, quando não falta mais nada, o pêndulo não para no meio, no ponto da felicidade. Ele atravessa direto e bate do outro lado. O vazio. A pergunta silenciosa que chega junto com a conquista. Era só isso? Olha em volta e você vê esse pêndulo funcionando em escala industrial. Pessoas que têm tudo o que qualquer um sonharia. Dinheiro que não acaba. Liberdade total. Portas abertas em todo lugar. E que afundam em depressão, em vício, em escândalo, em autodestruição. O mundo olha e não entende como alguém com aquela vida pode estar mal. Schopenhauer entenderia na hora. A vontade é um motor de desejar, não de desfrutar. Ela só sabe apontar para frente. Enquanto falta alguma coisa, ela te dá a direção, urgência, um motivo para levantar da cama, mesmo que seja um motivo que dói. Quando não falta nada, o motor continua rodando, só que agora em falso, sem ter para onde apontar. E esse rodar em falso é o tédio, a vontade com fome e sem cardápio. É por isso que tanta gente rica destrói a própria vida fabricando problemas. É por isso que você mesmo, nos seus domingos vazios, sente uma angústia que não tem nome nem causa. Não é falta de algo, é a máquina de querer girando no vácuo. E é aqui que entra a lição mais mal compreendida de Schopenhauer, aquela pela qual ele foi mais atacado e mais amado: a solidão. Ele escreveu que só podemos ser inteiramente nós mesmos enquanto estamos sozinhos.
Que quem não ama a solidão, não ama a liberdade, porque só somos livres quando estamos sós. Antes que você entenda errado, presta atenção na distinção, porque nela mora tudo. Existe a solidão que te escolhe, o abandono, o isolamento de quem queria companhia e não tem. Essa dói, e Schopenhauer nunca a romantizou. E existe a solidão que você escolhe, o retiro voluntário de quem fecha a porta, não porque odeia o mundo, mas porque precisa de silêncio para ouvir o próprio pensamento. A primeira é uma prisão. A segunda é o único quarto da casa onde e não tem plateia. Pensa no que acontece com você no meio dos outros. Sem perceber, você edita, modula o tom de voz, escolhe as opiniões que pode mostrar, administra uma imagem, interpreta a versão de você que aquele ambiente aceita. Isso consome uma energia enorme. E consome uma coisa mais cara que energia. Consome você. Na multidão, dizia Schopenhauer, a gente se dilui. Cada hora de convivência rasa é uma hora em que a sua mente funciona no modo performance, respondendo o estímulo, seguindo o roteiro, adiando as perguntas que importam. E a sociabilidade compulsiva, aquela agenda sempre cheia, aquele pavor de um sábado sem programa, muitas vezes não é amor às pessoas. É fuga. É o medo de ficar a sós com a própria mente e descobrir o que ela tem a dizer. Schopenhauer observava que quanto mais um homem tem dentro de si, menos ele precisa de fora. A mente vazia corre da solidão como de um deserto, porque nela não encontra nada. A mente rica entra na solidão como quem entra numa biblioteca, tem companhia ali dentro para uma vida inteira. Isso não significa virar eremita. Schopenhauer não te manda abandonar as pessoas que você ama, nem cortar os laços que te sustentam. A conexão humana verdadeira, rara como é, está entre as melhores coisas da existência. O que ele te manda é parar de ter medo do próprio silêncio. É reservar, dentro da sua semana, um território que é só seu. Uma caminhada sem fone, uma hora com um livro de verdade, um caderno onde você escreve o que pensa sem plateia nenhuma. Porque é nesse território que as suas decisões deixam de ser reação e viram escolha. É nele que você descobre o que você realmente acha, por baixo do que todo mundo espera que você ache. A solidão escolhida não é o oposto do amor. É o lugar onde você recupera o eu que vai amar depois. E tem um efeito colateral que Schopenhauer conhecia bem. Quem aprende a ficar só fica imune a um tipo inteiro de chantagem. Pensa em quanta coisa você já aceitou por medo de ficar de fora. Quanta opinião engoliu. Quanto evento suportou. Quanta versão de você mesmo interpretou, só para não perder o lugar na roda. O mundo tem um poder imenso sobre quem não suporta a própria companhia, porque pode ameaçar tirar a única coisa que essa pessoa tem, os outros. Sobre quem fez as pazes com a solidão, esse poder evapora. Você continua na roda, mas por escolha, não por pânico. E as pessoas sentem a diferença, mesmo sem saber nomear. Existe um peso diferente na presença de alguém que está ali porque quer. É o peso de quem tem para onde voltar, para dentro de si. O pêndulo continua balançando, porque ele nunca para. Mas entre a dor e o tédio, Schopenhauer encontrou brechas. E as duas maiores são as que faltam agora. A primeira brecha se chama arte. E antes que isso soe como conselho de revista, deixa eu te mostrar o que Schopenhauer viu. Porque é mais profundo do que parece. Lembra da vontade, aquela correnteza que nunca descansa, sempre querendo, sempre apontando para a próxima coisa. Pois existe um estado raro em que ela solta o seu pescoço por alguns minutos. Acontece quando você contempla algo belo, sem querer nada dele. Uma música que te atravessa e suspende o tempo. Um quadro diante do qual você esquece de si. Um céu de fim de tarde que te para no meio do passo. Nesses momentos, dizia Schopenhauer, você deixa de ser um feixe de desejos correndo atrás do que falta e vira, por um instante, olho puro. Contemplação sem cobiça. É o único lugar da existência onde a máquina de querer desliga, sem precisar ser saciada. Por isso ele dizia que a arte é a trégua da vida, um intervalo em que o prisioneiro sobe no muro e respira. E entre todas as artes, ele colocava a música acima de tudo. As outras artes, dizia, mostram as sombras das coisas. A música fala a língua da própria força que move o mundo.
É por isso que uma melodia consegue te emocionar, sem contar história nenhuma, sem imagem, sem palavra. Ela não descreve o sentimento. Ela é o sentimento, em estado puro. Você já sentiu isso? Uma música certa na hora certa reorganiza o seu peito de um jeito que nenhum argumento consegue. Schopenhauer te daria uma instrução simples. Trata isso como remédio, não como pano de fundo. Música de verdade, ouvida de verdade, com atenção inteira, e não tocando atrás da rolagem infinita. Leitura de verdade, beleza de verdade, buscada de propósito, algumas vezes por semana. Não é luxo, é a válvula que impede a panela de explodir. Mas a arte é trégua, e trégua acaba. A segunda brecha é a permanente, e é aqui que o suposto pessimista te surpreende. Depois de descrever o mundo como um campo de sofrimento movido por uma força cega, Schopenhauer aponta a única saída definitiva, e ela não é a inteligência, não é o sucesso, não é nem a solidão. É a compaixão, e o raciocínio dele é de uma beleza estranha. Se a mesma vontade atravessa tudo o que vive, então a fronteira entre você e o outro é mais fina do que parece. O desespero que já apertou o seu peito é o mesmo que aperta o peito do estranho no ônibus. A dor muda de endereço, mas é uma só. Quando você entende isso de verdade, não como frase bonita, mas como fato, machucar o outro vira uma forma de se machucar, e ajudar vira a coisa mais natural do mundo. Toda a moral, resumia ele, cabe numa linha: não prejudique ninguém, ajude a quem puder. E olha o que acontece na prática, porque é quase um truque contra o pêndulo. A dor te tranca dentro de você, o tédio te tranca dentro de você. A compaixão é a única força que abre a porta por dentro. No dia em que você para de girar em torno do próprio umbigo para carregar um pedaço do peso de alguém, a máquina de querer encontra, pela primeira vez, um uso que não termina em vazio. Ajudar não entedia. Ninguém nunca ficou entediado de ter tirado alguém do buraco. E não precisa de grandeza nenhuma. A ligação pro amigo que sumiu e que você sabe que não está bem. A recomendação que custa 2 minutos e muda o mês de alguém. A paciência com quem está claramente num dia ruim. Visto de fora, é pouco. Visto de dentro da vida de quem recebe, às vezes é a corda inteira. Falta a última lição, a que amarra todas: o caráter. Schopenhauer não acreditava que você pode virar outra pessoa. A correnteza que existe em você tem um desenho próprio, um temperamento que veio de fábrica, e a vida inteira de autoajuda não transforma um contemplativo num conquistador, nem o contrário. Parece uma má notícia, mas vira libertação na hora em que você entende a consequência. Se o seu barco tem esse casco, a tarefa da sua vida não é trocar de barco. É aprender a navegar esse. Metade do sofrimento humano vem de gente se punindo por não ser quem nunca teve como ser. A pergunta lúcida não é como eu me torno outra pessoa. É quem eu sou e qual vida cabe em quem eu sou. Conhece o teu desenho e para de alugar padrões alheios para medir a tua existência. Então recapitula o caminho comigo. Uma força cega te move, e você não a vence no braço. Contorna com hábitos pequenos. A felicidade é a ausência de dor. Remove causas, em vez de acumular anestesia. A expectativa é a régua do sofrimento. Encurta ela, e a mesma vida dói menos. O pêndulo bate entre a dor e o tédio. Não tenta pará-lo, aprende os intervalos. A solidão escolhida devolve você a você. A arte suspende a máquina. A compaixão dá a ela o único emprego digno. E o caráter define o barco que você navega. Isso é Schopenhauer, o homem que olhou para o abismo sem piscar e voltou de lá. Não com desespero, mas com um mapa. Chamaram ele de pessimista a vida inteira. Mas pensa comigo, pessimista é quem espera o paraíso e passa a existência ofendido com a realidade. Schopenhauer esperava pouco, e por isso recebia cada dia bom como quem recebe algo raro. Isso não é desistência. É a forma mais adulta de amar a vida. Amar ela como ela é, sem anestesia e sem propaganda. Se este vídeo acendeu essa lucidez em você, escreve nos comentários uma única palavra: lucidez. É assim que eu sei quem chegou até aqui de olhos abertos. Se inscreve no canal, ativa o sino,
Porque toda semana a gente destrincha um pensador que explica o comportamento humano sem passar pano. E se você conhece alguém que vive brigando com a vida por ela não ser perfeita, manda esse vídeo. Pode ser o mapa que estava faltando. A gente se vê no próximo.